Jesus atendeu diversos tipos de demanda. Ele veio anunciar o Evangelho e usou todo tipo de recurso possível para se fazer entender, para levar a sua mensagem, para iniciar essa grande obra que já vem seguindo por 2000 anos, que é a igreja, que até nos alcançou aqui dos confins da terra. O Evangelho então seria pregado até os confins da terra. Eu acredito que está acontecendo, porque a América Latina, no local onde nós estamos aqui, com relação ao mundo antigo, pode ser bem considerado assim, um avanço quase que total daquele projeto de Jesus. Mas ele começou com muita inteligência, com a inteligência extraordinária, divina, celestial, e com uma capacidade de se comunicar com os homens em todos os níveis. Então nós vemos diversas formas de ação de Jesus. Se você pega, por exemplo, em Mateus, no capítulo 4, versículo 23 até o 25, você vai ver que Jesus ele passava operando milagres, distribuindo cura, libertação, porque ele precisava de imprimir aquela ideia da nova mensagem na mente daquelas pessoas. Então ele saía distribuindo milagre. Era milagre de cura, milagre de libertação, milagre que era exorcismo. E ele passou diante da mulher pecadora de João capítulo 8, que estava prestes a ser apedrejada, e sem que aquela mulher lhe pedisse nada, nenhum tipo de perdão, ele já perdoou aquela mulher. Aleluia. E ele chegou no tanque de Betesda, tinha lá um paralítico há 38 anos, enfermo, uma situação difícil, e ele já ofereceu a cura e já curou aquele paralítico. Comunicação de poder, divulgação da grande obra que ele estava fazendo, que ele estava iniciando, distribuiu o milagre. Chegou o Sermão do Monte, povo faminto, 5.000 homens. Dona Suzana, naquele tempo, quando tinha 5.000 homens, tinha mais ou menos 15.000 mulheres e 25.000 crianças. Era gente que não acabava mais. E ele multiplicou pão e alimentou todo mundo ali naquela situação. Glória a Jesus. Fez, divulgou. Glória a Jesus. E até hoje nós vemos pregadores fazendo cruzada, paralíticos se movimentando, gente dando testemunho de cura, graças a Deus. Até hoje existe essa distribuição de bênçãos. É gente que toma um copo d'água e é curado de câncer. Pode acreditar que é desse jeito. Onde tem Jesus, tem milagre. Tem milagre. Essa é uma situação. Mas existe outra situação. Existem outras situações. E eu gosto muito dessa outra situação que eu vou tratar com vocês aqui nessa noite. É o que está escrito em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Diz assim: saiu Jesus dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou, parênteses, essa mulher certamente havia visto os milagres de Jesus em outras situações. Ela havia ouvido falar quem era Jesus. Então ela, sabendo que Jesus estava por ali, ela gritou, Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Olha a diferença de atitude. A esse mesmo Jesus que saía fazendo milagre, distribuindo cura, distribuindo
diante daquela mulher, Canané, Filisté, Síria, ele permaneceu calado diante do clamor dela. Ele já havia distribuído sem que ninguém pedisse. A mulher que foi perdoada, lá em João 8, a pecadora que ia ser apedrejada, ela nem pediu para ser perdoada. E foi. Agora estava ali uma situação diferente. Tinha uma mulher pedindo socorro, clamando a Jesus, e ele não deu resposta. Mas Jesus não respondeu nada, só eu estou inventando, estou vendo aqui. Daqui também deve ter. Jesus, ele trabalha do jeito que ele quer. Não tem padrão. Ninguém pode dizer Deus é assim, Deus é daquele outro jeito. Ele age de acordo com a mente dele. Mas ele está sempre certo. Ele está sempre certo. Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho, disseram os discípulos. Eu fui mandado, e Jesus respondeu, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, presta atenção, ela veio, a mulher, que chegou perante Jesus, pedindo ajuda, e ele não respondeu. E depois ele respondeu mal. Ele disse que não ia fazer milagre para ninguém que não fosse de Israel. Mas essa mulher, ela agiu dessa forma como está narrado aqui nessa escritura. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajuda. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Meu Deus. Chamar uma pessoa necessitada, humilhada, abatida, comparar com cachorro. Acho que foi o máximo da aprovação. Talvez não, mas foi para mim foi. Se fosse para mim, eu ia falar, sim, Senhor, respondeu a mulher. O que você teria feito? Essa mulher ela fez assim, ó. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Ela se humilhou mais, ela desceu mais, ela insistiu mais. Ela desceu mais. Cada degrau que ela descia, na minha maneira de entender, ela estava dizendo: o Senhor é Deus. Se fosse homem eu não estaria descendo, mas eu reconheço que eu estou diante de um ser supremo, extraordinário. Aí Jesus disse: mulher, você tem muita fé, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. O fim justifica os meios. Jesus age de diversas maneiras. Mas os milagres que mais me emocionam são aqueles que são provocados. Essa mulher provocou um milagre. Eu já estive muito necessitado, talvez os irmãos também, em reuniões onde aconteciam muitos milagres e não aconteceu nada comigo, saí de lá do jeito que eu entrei. Não é que Deus não estivesse lá. Aconteceu na vida de muitas pessoas, mas não aconteceu na minha.
Eu já fiz muitas campanhas. E não aconteceu nada. Botei o dinheiro no envelope certinho. Não rolou. Então, esse tratamento genérico, tudo bem com vocês? Tá, beleza? Posso continuar falando? Não ofendi ninguém ainda não? Estou esperando só um pouco. Jesus é Deus, Ele não segue manual. Ele trabalha dentro da sua sabedoria divina. E eu gosto muito da possibilidade de provocar Deus, de arrancar de Deus o meu milagre. Eu gosto muito desse negócio. Esse negócio de ficar na fila da oração e sair não receber nada, para mim foi muito positivo, foi muito bom. Porque eu fui no meio do mato, dobrei meu joelho até conseguir resposta de Deus. Esse negócio de chegar na reunião, ver muita gente ser abençoada e não ser, ver muita gente ser curada e não ser curada. Podia ter acabado com a minha fé. Mas quando eu vi Bartimeu, cego Bartimeu, mendigo profissional, que tinha uma carta que autorizava ele de esmola, cego de nascença, conhecido na região, que tinha ouvido falar daqueles milagres que Jesus começou fazendo, distribuindo. E quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando ali perto de onde ele estava, ele jogou aquela carta fora, aquela autorização de pedinte, diz Moreno, e ele falou: isso não serve mais para mim, porque chegou a minha visão, chegou a minha cura, e todo mundo falou: cadê? Você continua cego, agora você ficou louco, cego e louco. Ele falou: não, Jesus, filho de Davi, está passando ali, tem misericórdia de mim, Senhor. E o povo falava: cego, ninguém cura cego de nascença, fica calado, cala sua boca. E os discípulos tentaram afastar ele da presença de Jesus para não causar tumulto, mas ele dizia cada vez mais contundente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que Jesus parou. A Bíblia fala que Jesus parou, falou: traz o cara. E aí começou a segunda fase da provação. Estava lá um cego de nascença, rejeitado, bloqueado, impedido de seguir. Jesus chega para ele e fala: o que você quer que eu te faça? Até eu sou bobo, sei, tem que me enxergar. Você acha que Jesus não sabia? Mas a Bíblia fala, depois você cuidar da visão. A Bíblia fala que Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Pergunta cheia de possibilidades. Se ele dissesse: eu quero enxergar, ele tinha que estar dizendo: eu creio que você é Deus. Porque só Deus consegue a nascença. Era um minuto para pensar. Porque se ele dissesse: eu quero enxergar, ele estava dizendo: eu sei que você é Deus. E ele estava dizendo diante dos fariseus, diante daqueles que poderiam não deixar mais pedir esmola na porta do templo, diante dos religiosos que poderiam zombar dele o resto da vida dele, de pobre, de cego. Mas ele disse: eu quero ver. Então ele disse: eu sei que você é Deus. E aí Jesus disse: a sua fé te curou. Provocou um milagre. Ele provocou um milagre. Aquilo não era para ter acontecido de jeito nenhum. Aconteceu porque ele provocou
essa provocação? Agora você imagina a situação do centurião romano. Centurião romano. O centurião romano, ele era um homem importante lá naquela região, porque ele era chefe de velha maneira de ser acabou. Ele era chefe de 100 soldados. Era importante. Aí o servo dele estava enfermo. E ele chegou até Jesus. E Jesus falou: não, eu vou curar ele. Vamos? Ele falou: não, vou não. Não vou não. É porque, vamos lá. Ele falou: não, eu sou digno que o senhor entre na minha casa. O senhor não vai entrar na minha casa. Não quero saber de Deus na minha casa. Fala uma palavra, conta uma ordem. E aí ele explicou: porque eu também sou. Tem homens sujeitos às minhas ordens, eu falo para um vai lá e ele faz. Eu falo para outro vai lá e ele faz. Eu falo para um volta e ele volta. Eu falo para outro volta e ele volta. Eram soldados que ele comandava na região. O batalhão. Jesus olhou para ele e falou: eu não acredito que eu estou diante de uma fé desse nível. Aquele homem estava dizendo: olha, eu sei que o Senhor é Deus, e eu sei que o Senhor tem a seu serviço anjos que estão às suas ordens, e assim como eu mando um soldado, o Senhor vai mandar um anjo, e ele vai fazer aquilo que o Senhor mandar. Jesus falou: eu nunca vi na todo Israel uma fé como a fé do Senhor. Falou: pode ir embora, seu servo foi curado. Provocou! Ele provocou o milagre. Eu acho isso maravilhoso. Essa possibilidade de provocar o milagre, essa possibilidade de arrancar de Deus, sem precisar de fornecedor. Você acredita nisso? Você acredita nisso, Cristiano? Você é capaz de arrancar de Deus o milagre. Você, é você. Não é seu irmão que está preso, não é você. É aquele filho que não veio, não é você. Em nome de Jesus. No nome de Jesus tem poder. Ele falou: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não sofrerão dano nenhum. Eu tenho notícia aqui no meio dessa igreja, não é pouca, de pessoas que utilizam a fé e a palavra de Deus para produzir mudanças, situações inovadoras, consolo. Eu tenho notícia de gente que está muito triste e consegue entrar num determinado local particular de oração e sair de lá com a paz que excede todo entendimento. Eu tenho notícia disso. Porque Jesus, ele trabalha de diversas maneiras. E a maneira melhor, a maneira que mais me atrai é essa. Essa possibilidade de tirar de dentro para fora, ela é maravilhosa. A consciência cristã, você desenvolve uma consciência, uma relação de intimidade, uma coisa particular entre você e Deus. Ninguém te toma, ninguém te rouba, é inabalável, te leva para a eternidade. É diferente de uma relação de fora para dentro. Você precisa de alguém para estar te assessorando. Você não ouvir uma palavra do irmão que prega lá na internet 6 horas da tarde, você não consegue força para passar uma noite agradável. É
É uma forma. É uma forma, mas eu acho que é a mais barata. É a pior. Mas é uma forma. Tem tipo quem usa não. Mas a outra é melhor. A outra é melhor. Eu não preciso de ir em Trindade, eu não preciso de ir na igreja de um homem que abraça, eu não preciso de ir em lugar nenhum. Porque Jesus ele está comigo. Eu tenho consciência disso. E o nome dele, a presença dele, a palavra dele, a igreja dele, transforma do poder dele. E eu tenho acesso, eu posso tocar. Eu posso tocar pela fé. Eu posso tomar posse de tudo que Jesus conquistou na cruz. Me pertence. Me pertence. Mas de 1000 cair do meu lado, 10.000 à minha direita. Mas ninguém vai conseguir roubar o que Jesus conquistou na cruz. Se eu souber proteger. Porque se eu não souber, vai embora. Essa consciência que vem de dentro para fora, ela me fortalece, ela me torna uma pessoa diferente. E é muito diferente da fé que nasce de fora para dentro. Aquela coisa que eu preciso de ver, que eu preciso de tocar, que eu preciso de ser ministrado. Vai que eu vou te ministrar. É muito bom, funciona, é bom. Mas é melhor. Depois de ser ministrado, você tem condição de administrar. Você tem condição de crescer em Cristo. Produzir frutos. Quando alguém fica esperando o que os outros têm, ele não consegue produzir fruto. Fica uma fé rasa, superficial. Uma coisa que não aprofunda, uma coisa que não deslancha. Uma coisa pesada. Tem gente que fala que ser crente é pesado. Não é. É porque a coisa não está de dentro para fora, está de fora para dentro. Ser crente é muito bom. Ser cristão é muito bom. Você chega numa igreja como essa, graças a Deus, o João está ali regulando o ar-condicionado, esse louvor cantou maravilhosamente bem. O pregador não é bom, mas a palavra de Jesus é boa. Os irmãos saem daqui edificados. Os irmãos saem daqui com a sensação que em lugar nenhum na face da terra é possível. Você está na sua casa, você tem tranquilidade, seu filho está na escola, você sabe que Deus está lá com ele. Você sabe que você vai orar e Deus vai responder a sua oração. Eu olho para a vida dos irmãos que estão nessa igreja, eu vejo a prosperidade de Deus na vida de cada um. Porque Ele abre porta onde fecha onde não tem parede. Porque Ele opera. Maravilha, ele revela. Eu vejo pessoas que têm negócios e às vezes a situação está muito difícil e Deus revela uma saída. Eu vejo gente que ora e Deus manda bênção sem medida. Eu vejo gente que serve ao Senhor e que na hora da necessidade Deus socorre. Tem muita gente que não tem socorro de Deus, mas quem está na igreja e faz a vontade de Deus não fica sem socorro, é tratado como justo. Deus socorre, de um jeito ou de outro, Deus socorre. A oração não volta vazia, experimenta. Quanto tempo de oração que você pratica no seu tempo? Oração mesmo. Não é aquele, Jesus, eu estou trabalhando, estou andando, não é assim. É aquela oração de impacto, aquela coisa entre você e ele, certo? Que é um capeta, não pode saber. Pá!
Quantos minutos? Não pode saber minutos? Pode saber minutos. Quantos minutos? Toma vergonha, rapaz. Quem não ora 1 hora por dia não sabe o que é resultado de oração. Por dia não, por noite. É madrugada que é bom. Aí você vai ver a Juripó campear. Aí você vai ver o bambu engajar. Aí você vai ver o capeta, o gemeiro. Funciona! Aquele negócio que começou há 2.000 anos atrás lá, que Jesus andava fazendo milagre, cresceu, chegou aqui no confim da terra, mas chegou com a mesma intensidade, com o mesmo poder. O que muda muito é a maneira de entender, a maneira de praticar. E eu quero trazer para você nessa noite esse estímulo para que você amplie a sua maneira de praticar o cristianismo. Não é isso? Estou dizendo que o que você faz é errado, estou dizendo que você pode melhorar. Está muito bom, está certo demais, você veio até aqui, mas daqui para lá você pode não melhorar. Se de tudo isso que eu falei aqui, você pegar pelo menos uma oração e começar a orar, pelo menos o dobro do que você ora, você já vai sentir uma melhora, porque Jesus ele responde. A sua oração ela não volta vazia. Se você parar de esperar o que vem dos outros, o que vem de fora, se você sair um pouquinho da internet, das redes sociais. Rapaz, pregador de rede social confunde muito a cabeça da pessoa. Que ali tem um presbiteriano que acredita na predestinação, ali tem um batista que acredita no batismo, ali tem um cara, eu estou lá, não achei nada, não acredito em nada dessas coisas. Então, confunde. Busca Jesus na oração, na Bíblia. Busca Jesus particular. Se envolve a sua fé. Busca suas revelações do Espírito Santo. Cresce. E sabe por quê? Para terminar, João 15:2, por favor, amigo. Por causa disso aqui, ó. Coisa séria. Toda vara iniquidade, vamos só ver o que eu estou dizendo. Leia. Qual é o fruto que você está produzindo? Qual é o fruto? Porque quem tem essa fé rasa, de fora para dentro, ele não produz. Ele vive do fruto que os outros produzem. Para você produzir fruto, você precisa de ter uma consciência cristã. E ser um desenvolvedor, um praticante do Evangelho. Senão a sua fé é rasa e você está vivendo o que os outros produzem. Toda vara em mim que não dá fruto, letivo. Não dá fruto, é letivo. Tem muita gente que fala, porque eu saí daquela igreja, tem uma venda de pastor, que as roupas coloridas dele, vergonha. Aquela irmã circulando lá, não! Quem sai da igreja não é porque rejeitou a igreja, não, é porque foi rejeitado por Jesus. Não produziu fruto, foi cortado. Foi cortado e sente falta. Mas não dá conta de achar o caminho da volta. Não é a pessoa que escolhe sair da igreja, não. É porque não produz fruto e Jesus tira. Você só fica na igreja, eu só fico na igreja, se o Espírito Santo me ajudar a desejar fazer a vontade de Deus. Gênesis 2:13 para mim, por favor. E ele limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Se você não tiver uma vida real com Jesus, 2:13. É Deus que opera em vós o querer e o realizar. Você pega para mim naquela Deus, que é você escrever, que está lá em NBR, já ninguém está. Você não produzir fruto,
Quem vive essa fé superficial, esperando chuva de bênção, chuva de bênção. É muito difícil produzir fruto, não tem força para produzir fruto. Para você produzir frutos, você tem que ter intimidade com Jesus. Você tem que amar Jesus. Você tem que amar tudo que vem de Jesus. Você tem que amar a palavra de Jesus. Você tem que amar a igreja de Jesus e contribuir com a igreja de Jesus. Sustentar a igreja. Não, se você não tem essa vida com Jesus, você não tem isso não. Só ama a igreja quem ama Jesus. É que nem eu falo para você direto. Você querer chamar, irmão, queira vir almoçar na casa de você, porque não me chamar, ele vai. Você falar que ama Jesus, falar que não gosta de igreja, não vai ter jeito. Se você quer contar com a sua igreja, quer que ela vá, você me chama. E aí não vai nem um susto. Certo? Pois é, Deus que produz em vocês. Você sabe por que você está aqui? Porque você está aprovado. Se você tivesse aprovado, você estava aqui. Aprovado para estar aqui, né? Pois é, Deus que produz em vocês tanto o querer quanto o realizar. Querer fazer a vontade de Deus. Entendeu? Se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer estar na igreja, se você quer estar comungando com os crentes, se você quer estar orando, se você aceita uma palavra dessa de bom grado, é porque o Espírito Santo está operando em você. Está realizando uma grande obra para te transformar em produtor de fruto espiritual. Porque aí você vai permanecer e Jesus vai te aumentar, e Jesus vai te qualificar, e Jesus vai te especializar, e você vai crescer na obra de Deus. E as suas respostas vão aumentar, e você vai ser conhecido como uma pessoa de Deus, e as pessoas vão começar, senhoras mais idosas, as pessoas vão começar a bater na sua porta para receber oração, porque sabe que Deus opera na sua vida. E você vai passar a ser tratado como uma serva de Deus. E Deus vai começar a fazer milagre através da sua oração. Seus filhos vão ter porta aberta. Aquele que não consegue passar no concurso vai conseguir passar. Aquele que não consegue um bom emprego vai conseguir arrumar. Aquela que está sem arrumar um casamento, eu não garanto nada. A gente ora. Negócio de casamento eu não vejo. Está errado, né? Mas se fosse o próprio ar que tivesse falado um negócio, ele estava todo mundo morrendo. Mas tem problema, não vai dar certo. É Deus que produz de vocês, tanto no querer quanto no realizar, de acordo com a vontade de Deus, para que você produza fruto, para que você produza fruto, para que você cresça, para que você tenha a resposta, para que você consiga caminhar até o grande dia. Porque tem um dia especial na nossa vida. É o dia que a gente mais precisa de Jesus. Tem muitos dias que a gente precisa muito de Jesus. E Ele nunca vai te deixar desamparado. Então, por que é assim, olha? E o Senhor estendeu sua mão para mim. Dica é, você sabe. Você sabe. E o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. É assim que a gente vive na presença de Jesus. É assim que a gente vive na igreja. É de fé em fé, de milagre em milagre. Eu senti uma alegria no meu coração nessa noite.
Eu espero que o Senhor tenha trazido no coração de cada um uma confiança maravilhosa que só o Espírito Santo pode produzir. Eu espero que você, depois de hoje, você tenha isso acrescentado na sua agenda cristã, e você fala, não, eu vou começar. A gente nunca começa de cima, a gente sempre começa de baixo. Tem gente que já está especializada em provocar milagres de Deus. Agora tem gente que precisa de dar o primeiro passo. Então eu quero que você dê o primeiro passo. Eu quero que você entenda que existem esses dois comportamentos: aquele que espera que vem de fora e aquele que produz de dentro para fora. Aí você vai se avaliar. Se você não estiver produzindo nada ainda, eu quero te dizer que você precisa produzir fruto. Se você não produzir fruto, você está correndo um grande risco. Porque é uma exigência do Evangelho. Então eu quero que você tenha essa consciência e fale, eu vou começar a provocar o milagre de Deus. Então agora, ultimamente, há uns 15 anos atrás, eu estava meio afastado das coisas do Evangelho, e eu estava muito embaraçado, muito preocupado, solitário, morava em Brasília, e uma vida de capeta. Deus, então eu vou voltar para Jesus. Você é crente de novo. Mas voltar é tão gostoso, se ele faz nem ideia. Aí lá em Brasília tem um tal de monte de pessoas, não sei se alguém conhece. É assim? É? Para não me deixar mentir sozinho. Monte de pessoas, rapaz. Eu descobri esse negócio lá e eu estava tão quebrado que eu não tinha nem dinheiro para comprar gasolina para ir lá. Eu peguei ontem. Eu dormi de manhã cedo, ia para lá. Chegava lá e já era umas 8h30, era longe lá dentro de morar. E ficava lá até 2 horas da tarde, mais ou menos, para conseguir, orando, em jejum, para conseguir respindir da graça de Deus. Aí passavam 2, 3 dias, eu já não precisava ficar mais 3, 4 horas, ficava uma hora, eu já sentia a presença de Deus. Aí eu já comecei a ir mais para o monte, lá em casa mesmo eu já sentia. Eu pegava lá meia hora, despedi, chegava, Jesus. Aí foi jejum. Hoje, uma meia hora, eu consigo. Exercício. Eu vou todo dia para aquele monte daquela chácara lá. Todo dia. Eu vou lá. E é por isso que eu estou aqui. Diante dos irmãos. E eles vêm sustentar. Mas assim, tem que arrancar dele. Você acha que você não ouve ter fé? Fácil, é difícil. É porque você não é velho de fé. Velho de viver pela fé é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. Mas Jesus pega, Jesus manifesta, Jesus responde, ele responde coisas profundas, você pode experimentar, ele responde coisas elementares, coisas básicas. Você pode perguntar para Jesus, amanhã vai chover? Ele não vai dizer para você, eu não sou a menina do tempo, ele vai dizer, olha, consulta lá na internet, fica acontecendo. Mas você pode perguntar qualquer coisa para Jesus e ele te responde. Não vai fazer perder tempo perguntar para o tempo. Ele responde. Do mesmo jeito que ele responde coisas simples, você pode perguntar as coisas mais complexas que ele te responde. Ele consegue entrar aonde você não sabe nem que existe. Desembaraçar coisas que você não sabe nem que estão embaraçadas. Tem lugar que só o diabo mexe na sua vida, né? Tem lugar que só o diabo conhece. Você não chegou lá ainda. Jesus, ele te ajuda a chegar. Para explicar por que algumas coisas acontecem e por que algumas coisas não acontecem, por que tem doença que não sara, por que tem problema que não tem solução. Está lá dentro, lá dentro. Se você começar a entrar lá dentro, o Espírito Santo vai te mostrar e vai resolver esse problema. Tudo que você puder imaginar e coisas que você nem imagina, você começa a buscar que ele vai te revelando e ele vai abrindo para você. Aquela honra que você busca e que você não encontrou ainda, está na mão dele. Você já viu a história de Ana?
aquela mulher que era estéril, e que vivia sendo zombada pela outra mulher do marido dela, Eucana, e ela ia para a escadaria do templo, ficava chorando lá aos pés de Deus ali, e derramando as lágrimas dela, parecia que estava embriagada. E um dia Deus abriu a madre dela e ela se engravidou, e foi mãe do profeta. Não é o nome do profeta? Samuel. E foi mãe do profeta Samuel. É assim que fica. Na estrada, no pé da cama, na calçada, onde der jeito. Ficar igual um anjo, chorando na presença de Deus. Chorando, buscando, cadê a minha honra? Cadê a minha honra? Cadê aquela porta que não abre? Até quando eu vou ficar esperando? O que não acontece? Tem coisa que está embaraçada na sua vida. E você precisa de e que profeta nenhum revelou e talvez não vai revelar, que é coisa só sua. Se você não resolver, ninguém vai resolver. Tem coisa amarrada de terceira, quarta geração, maldição que alguém te lançou e que você nem sabe. Gente que era inimigo do seu pai, da sua mãe, e que falou, desejou mal para você, aquele trem está lá, segurando. Mas se você busca igual Ana buscou, Deus desembaraça. Deus te libera. Ele transforma. Aquele seu filho que está indo por um caminho que você não entende. Por que aquele danado daquele menino está indo por aquele caminho? Você fez tudo para dar certo e o moleque só escolhe o que não presta. Glória a Deus, glória a Deus. Liberta ele lá. Liberta ele lá, coitado, que nem ele sabe o que está acontecendo. Para de ficar esperando o giro. Vai lá atrás do seu filho, lá embaixo, mergulha. Mergulha. Muito melhor do que você ficar esperando o dia que o pregador fulano vai vir fazer a campanha, e aí eu sei que Deus vai responder. Não, vai lá, Deus. Jesus está em toda hora. Se o pregador vier, glória a Deus. Mas se ele não vier, você não vai ficar sem. Você sabe produzir. Vai lá, busca ele lá, busca. Tem parente seu que está terminal, câncer, cheio de revolta, cheio de mágoa, cheio de tristeza. Pode não ter cura para o câncer dele, você pode libertar a alma dele com sua oração. Jesus trazer o renovo do Espírito Santo. Ele morreu feliz, salvo. Está lá, busca. Você poderia tocar uma música? Terminar de uma forma mais alegre. Meu irmão, quero que você receba essa palavra. O grupo de louvor vai cantar uma música maravilhosa aqui. Eu quero que você termine esse culto de uma forma bem pessoal, bem particular, com Jesus. Com Jesus. Termine de uma forma bem pessoal com Jesus. Pede para ele, Senhor, abre esse caminho para mim. Me ajuda a encontrar essa coisa que está dentro de mim, que eu preciso trazer para fora. Me ajuda a desfrutar de tudo que o Senhor conquistou na cruz. Jesus, me ajuda a entrar no mundo do embaraço, de se embaraçar em teu nome, do que tiver embaraçado. Me ajuda a melhorar a minha vida e a vida dos que estão ao meu redor, através da minha fé. Me ajuda a conquistar o que Bartimeu conquistou, porque a mulher sem feliz conquistou a sua atenção e a sua resposta. Amém?